Boa noite! Vamos começar mais um Café com Bíblia. Hoje, terça-feira, temos a alegria, o contentamento de podermos dar continuidade ao livro das revelações, Hazazion, a revelação bíblica ao alcance de todos, ao alcance da igreja, do povo de Deus. Convido você hoje à noite para a leitura do texto do capítulo 6, hoje vamos dar início à abertura dos 7 selos do livro do Apocalipse. Haverá de termos uma visão, será descortinado diante de nós, finalmente, a visão dos 7 selos, esta visão que é tão esperada por todos aqueles que estudam, que se detêm no livro do Apocalipse para o entendimento e para a compreensão e para as bem-aventuranças prometidas no capítulo 1, versículo 3. Bem-aventurados todos aqueles que têm esse comportamento de estudo da palavra do Senhor. Vamos para o texto, folheie a sua Bíblia, deixe a sua Bíblia aberta durante o estudo e esteja atento aos detalhes desse texto. É de suma importância observarmos aqui toda a evolução do texto, toda a descrição do texto, toda a hermenêutica do texto. O texto é interpretado pelo Espírito Santo de Deus. E eu acredito que você, estando atento aos detalhes, esta palavra haverá de edificar a sua vida, confortar a tua alma, te dar esperança e solidez na fé cristã. Então vamos ler o texto, Apocalipse capítulo 6, eu vou ler todos os 7 selos, portanto haverei de ler todo o capítulo 6 e parte do capítulo 8. Vamos para a leitura. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Versículo 5. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma voz como de voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. Olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo. E foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamavam em grande voz, dizendo, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo,
e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Capítulo 8, folhei um pouquinho para frente, vamos ler os primeiros 6 versículos do capítulo 8, onde está registrado aqui, onde está mencionado o último selo, o 7º selo. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve silêncio no céu cerca de meia hora. Então viu os 7 anjos que se acham em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou de pé junto ao mar, com um incensário de ouro. E foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. E o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremoto. Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar as 7 trombetas. Amém? Hoje nós vamos preferencialmente nos ater ao capítulo 6. Hoje nós vamos ter uma visão das vindas dos 4 cavaleiros do Apocalipse e vamos ter uma visão da abertura de 6 selos dos 7 selos do livro do Apocalipse. Quero chamar a sua atenção para um detalhe importantíssimo, sobretudo um detalhe que traz uma grandeza a esse texto. Quero lembrar a vocês novamente que quase 70% do livro do Apocalipse está no Velho Testamento, especialmente na Torá, no Taná, nos profetas, nos salmos. Nós temos aqui uma espécie de lembrança, uma roupagem contextualizada desses textos proféticos do Velho Testamento que se cumprirão aqui no Novo Testamento diante do desafio da vivência da igreja, diante da alegria da igreja como aquela que sustenta o testemunho do Senhor Jesus. A igreja ela é responsável para divulgar a palavra de Deus para toda a humanidade. Nós cristãos temos esta missão, este dever de comunicação, de assistir aos santos com a palavra do Senhor. O capítulo 6 ainda vai fazer com que cada um de nós recorde que no capítulo 4, o principal missionário da época, o evangelista João, o discípulo do Senhor Jesus, ele chorava muito. O discípulo de Jesus, ele não aceitava que ninguém foi encontrado digno de abrir o livro e de desatar os selos. Isto no capítulo 4.
porque foi-lhe dito, o anjo forte lhe declarou que o leão da tribo de Judá, Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi morto, mas está vivo à destra do Pai, foi encontrado digno, ele é digno. E aqui é o Cordeiro do capítulo 4 do Apocalipse, que abre os selos. Vi quando o Cordeiro, Et Hassem, o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado da manipulação do diabo, o pecado da desgraça humana. Jesus é o libertador, o salvador, o Cordeiro Salvador. O texto já começa anunciando salvação, porque ainda não é o leão. Veja aqui, o leão e o cordeiro. Jesus ainda está aqui se apresentando como Salvador do mundo, Salvador ressurreto. Vi quando o cordeiro abriu. A mesma expressão também aparece aqui quando foi aberta uma porta no céu. Poterá, no hebraico, significa abrir. Abrir. Foi aberto um dos 7 selos, foi desvendado, está sendo agora descortinado um dos 7 selos. E ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem, vem. Vi e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com arco. Vamos perceber nesse momento qual é a identidade deste cavaleiro. Porque a identidade de Jesus como Cordeiro, Salvador do mundo, aquele que abre o livro, aquele que vai descelar, tirar o selo, arrancar o selo imperial, o selo que Deus, como o Senhor da humanidade, como o Senhor de todo o universo, selou, bem selado, este livro. Jesus pegou, Jesus tomou, Jesus recebeu da mão do Deus Todo-Poderoso este livro. E agora este livro será revelado, anunciado através do Cordeiro de Deus. Somente o Cordeiro de Deus tem uma mensagem de salvação. Então o Cordeiro de Deus abriu um dos 7 selos e um dos 4 seres viventes. Até parece que a identidade também de um desses 4 seres viventes, essas identidades dos 4 seres viventes, lá do capítulo 4 e do capítulo 5, estão associados aos atributos do Senhor Jesus. Eu creio que aqui está o primeiro animal, o primeiro ser vivente que foi revelado. O primeiro ser vivente lá tem a figura de leão, porque o livro, o Evangelho de Mateus, anuncia o Senhor Jesus como o nosso Rei. Então aqui se refere ao primeiro ser vivente do capítulo 4. Se você for lá para o capítulo 4, você vai perceber, diz a palavra do Senhor no versículo 4 do capítulo 4, ao redor do trono há também 24 tronos e assentado neles 24 anciãos vestidos. Um pouquinho atrás, diz o texto, vai anunciando, e lá, aliás, um pouquinho na frente, no versículo 7, o primeiro ser vivente é semelhante a leão. Versículo 7 do capítulo 4. Então, é este primeiro ser vivente que se apresenta aqui para dizer: vem. Jesus age como cordeiro, Jesus pensa nesse momento em relação à salvação do homem como o Cordeiro de Deus, mas Jesus também fala com a autoridade de um rei.
O leão é que diz, como voz, diz o texto, como se fosse voz de trovão, vem! Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com arco. Lembrando que aqui começa a série dos 4 cavaleiros do Apocalipse, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Num primeiro momento, eu quero deixar bem claro que este cavaleiro do cavalo branco, cavalo sus-lavan, cavalo branco, que está também lá no Velho Testamento, em Zacarias capítulo 1, o profeta Ezequiel fala desses 4 cavaleiros, falam dessa forma de Deus agir. O mal, quando age, tem a permissão de Deus. Sempre Deus age aqui de forma corretiva, de forma educadora, de forma disciplinadora, de maneira que a maneira de Deus agir, agiu no Egito, na Babilônia, nos povos da antiguidade, agiu no tempo de Jesus, vem agindo ao longo da história, às vezes de forma punitiva, como um juiz de toda a terra. E a este cavaleiro foi-lhe dado um arco. No original hebraico, na Bíblia hebraica, a leitura dá a entender que ele tem um arco por cima, como se fosse um arco de uma aliança. É claro que não é o arco da aliança que se apresentou a Noé lá no Velho Testamento, nem o arco do Deus Todo-Poderoso que está diante do trono. Esse arco aqui tem a ver com a aliança que o mal, que o inimigo de Deus, o anticristo, haverá de formalizar. Veja que está bem contextualizado. Nós vivemos em uma época que está sendo noticiado, que está sendo divulgado através das mídias, dos meios de comunicações, a necessidade de uma aliança global. Então este arco está associado, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Alguém esses dias ligou para mim e perguntou: pastor, a coroa que foi dado para o cavaleiro do cavalo branco do capítulo 6 é o coronavírus 19? Eu falei: absolutamente não. A virose ou vírus, a epidemia, a pandemia que nós estamos convivendo é uma forma de mal. Mas quero deixar claro que Deus está no controle de todas essas situações. Se bem que a ideia do corona, que é uma coroa, o vírus é um mal, um círculo, pode estar associado a essa abrangência. Todo mundo está sofrendo, mas não é a coroa. Lembrando que no capítulo 13 do livro do Apocalipse, também a besta que emerge do mar, cada cabeça tem uma coroa. E as 7 coroas do dragão do capítulo 12, o diabo sempre resolveu, sempre desejou atrair para si essa majestade, esta honra. E aqui foi-lhe dado, diferente do Senhor Jesus, que já é coroado desde o início, desde a eternidade, sempre foi alfa e ômega, princípio e fim. Então, Aleph e Tav estão sempre conjugados dentro do aspecto eterno do Senhor Jesus. E um outro detalhe aqui é que este cavaleiro, ele saiu vencendo e para vencer. O texto é muito claro, diz que ele não é vencedor, ele tem a finalidade. E na outra versão nós podemos entender também o aspecto aqui como sendo ele recebeu autoridade. É uma autoridade momentânea, passageira, circunstancial, para estabelecer um propósito, uma finalidade diante das nações da terra. Mas ele sabe
o inimigo de Deus sabe que está limitado no seu avanço, em suas conquistas, em suas batalhas. Por isso, o versículo 3 diz que a palavra do Senhor ela é muito clara. Quando abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizendo: vem, e eis outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz. Esses cavaleiros que têm uma fundamentação do mal em suas mãos, em sua estratégia, nós não podemos ver nenhum bem no aspecto de fazer bem-aventurança, de dar longevidade, de promover a vida humana na manifestação desses cavaleiros. Porque diz claramente que o segundo cavaleiro, vermelho, foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros, e também foi-lhe dado uma grande espada. Posso entender que o cavalo vermelho e o seu cavaleiro, aqui nesse contexto, representa a guerra. Nós estamos vivendo esse momento imbecil, esse momento atropelador, desumano de guerra. Todos os aspectos, as guerras em todos os tempos, seja ela beligerante, bélica, seja uma guerra entre uma nação e outra nação, entre um poder, um império e outras nações, o forte tentando avançar e consumir o fraco. Existem guerras invisíveis também, hostes invisíveis no plano, na potestade do ar. Estas guerras, elas se estabelecem, guerras relacionais, guerras dentro da vida matrimonial, guerra entre pai e filho, entre o esposo e a esposa, entre nações, mas também entre cidades, entre as pessoas que residem, que moram na cidade. Guerras se estabelecem constantemente. E diz a palavra do Senhor que a finalidade desta guerra é tirar a paz. Shalom. As 7 qualificações ou 7 qualidades do que significa shalom. É tirar a esperança, é tirar a alegria, tirar a prosperidade dos homens, estabelecer no coração do homem a falta de fé, tirar a fé, tirar do coração do homem o temor a Deus, a bem-aventurança, sobretudo estabelecer no coração do homem divergência, estabelecer no coração do homem desânimo. Hoje, mais do que nunca, nós sabemos o que este princípio de guerra, estas lutas entre as nações, o poder do homem, poder do governo, a solidez, a fama, o poder da religião e a capacidade econômica de um mundo capitalista cada vez mais envolvido com este mal. Se fala de paz, de acordos entre Israel e a outra parte do Oriente Médio, as nações árabes. Falam em paz aqui na América Latina, dos Estados Unidos com a China. Entretanto, irmãos, Estados Unidos e Rússia, nós sabemos que não haverá paz enquanto Jesus, do capítulo 19, que é o outro cavaleiro do capítulo 19, também montado num cavalo branco. Mas não existe só um cavalo branco no mundo. Agora, o único Senhor da terra, Senhor da humanidade, que vem com a autoridade de reinar, está na descrição do capítulo 19 do livro do Apocalipse. A finalidade é matar uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada, a espada do mal,
que divide, que dilacera a alma, que corta o homem da relação com Deus. Diferente da espada do Espírito, que é a palavra do Senhor, que unifica, que salva, que liberta o homem. A função do segundo cavaleiro, o cavaleiro do cavalo vermelho, é esta: promover guerra, desarmonia, desunião, provocar esses sintomas do mal. O terceiro selo diz: quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos quatro seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. O cavaleiro aqui, que tem a balança na mão, diz claramente, né, que o cavaleiro tem uma balança na mão, o cavaleiro que está montado no cavalo preto. Esta balança tem a ver com todo o sistema econômico de compra e venda, com a carestia, com os problemas econômicos da fome, da nudez, as dificuldades que vamos ter daqui para frente para lançar mão do alimento puro, o alimento não contaminado. Portanto, esta balança aqui para pesar, aquela balança antiga que tem o pêndulo aqui, dos dois lados, 2 pratos, é uma balança semelhante. E esta balança que pesa, ela é uma balança desigual, porque ela está vendendo muito caro o seu produto. A ordem mundial, a globalização, quando o mundo tiver se transformado num Estado unificado, esse sistema do 666, só vai comprar ou vender quem tiver esta marca, a marca de homem, do capítulo 13. E o texto diz que ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário. O trigo vai estar muito caro, a cevada vai estar muito caro. No passado, a negociação era bem prática. Se negociava da seguinte forma: 3 sacos de cevadas eram negociados, trocados por 1 de trigo. O trigo sempre valeu mais do que a cevada. Aqui, tanto o trigo como a cevada está sendo vendido por um preço extremamente exorbitante. Nós vimos que o ser vivente aqui, o terceiro ser vivente que abriu, quando abriu o terceiro selo, quando Jesus abriu o terceiro selo, e o ser vivente dizendo: vem, bem claramente, nós temos aqui a entrada deste governo anticristão, desumano, com o sinal de compra e venda. Uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite. Não penses em comprar o azeite, em querer adquirir o azeite e o vinho, porque aqui é uma espécie de vinho industrializado, de vinho e de azeite, que deve servir somente às mesas dos poderosos, dos ricos, daqueles que estiverem no comando. Os pobres não terão alcance, não terão dinheiro para comprar azeite e vinho. O terceiro selo tem esta finalidade de mostrar que a terra vai mergulhar nessa desigualdade social desumana. A desigualdade da humanidade será tão grande, tão atormentadora, tão viciante, que deve colocar o homem numa situação extremamente de dificuldades, de fome, de nudez, de apertos. Aqui podemos estabelecer esse aspecto.
O quarto selo, quando o cordeiro, é sempre o cordeiro que está abrindo, é sempre o Et Hassem que está abrindo. Quando o cordeiro abriu o poterrá, o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, o ser vivente, o quarto ser vivente que é como uma águia. O segundo ser vivente está associado ao boi, por isso a cor vermelha. O terceiro está associado ao homem, o terceiro ser vivente, por isso nós temos aqui a questão da medida de homem. Dentro do terceiro selo nós temos esse aspecto do homem tentando tirar a liberdade de compra e venda no sistema humano, sistema desigual, desumano, sistema corrupto da humanidade. E o quarto selo, o quarto ser vivente, é o ser vivente que é semelhante à águia. Ele agora, esta águia, a águia da vida, está anunciando que o sistema humano vai tirar, vai varrer a vida do homem do planeta. Quando o quarto ser vivente, de acordo com o Evangelho de João, disse, vem, olhei e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Todo tipo de desumanidade, guerra, fome, pestes, todo tipo de epidemias, nós temos aqui um círculo vicioso do mal, um círculo maldito imperando sobre a humanidade. A sepultura, o inferno está sendo aberto, está seguindo o cavaleiro da morte. No original, a palavra que aparece não é a palavra amarelo, e sim esverdeado, semelhante a uma folha naquele momento em que ela cai e começa a secar. Aí ela perde o verde límpido, o verde forte, e começa a ficar esverdeada. A pessoa está morta. E este cavaleiro tem a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar, para trucidar a espada pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Imaginem que este será um momento terrível para toda a humanidade. Por isso, nesse momento, a Igreja do Senhor Jesus, cada cristão, precisa estar com os olhos abertos, preparando o seu espírito, a sua alma, preparando a sua espiritualidade, a sua vivência com Jesus, porque a qualquer momento a humanidade vai ser surpreendida com todas estas atrocidades. O quinto selo, quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos. O quinto selo é extraordinário, porque agora nós podemos fazer uma pausa. Terminou a missão dos 4 cavaleiros, se bem que esses cavaleiros, a missão deles é durante um período muito longo. Nós só podemos dizer que a missão dos cavaleiros haverá de terminar quando Jesus voltar para neutralizar todas as forças do mal. Mas dentro aqui da hermenêutica, da didática desse texto, nós começamos agora a abertura do quinto selo. Então é bem interessante essa dialética, de suma importância você perceber este avanço, esse crescimento aqui no texto. Quando abriu o sexto selo, agora as almas daqueles que tinham sido mortos. Se o período é um período de perseguição, de tribulação, nós podemos perceber que Deus terá misericórdia. Ele começa como Salvador, e as pessoas que morreram por causa do testemunho. Lembra do Salmo 119, 41? Qual é o nosso testemunho? Nosso testemunho é falar de Jesus, é não negar Jesus, é não negar a palavra de Deus.
Estes não negaram, e por causa do testemunho que sustentavam, da fé que sustentavam, da fé que não se altera, que não vira apostasia, clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor? Aonde estavam as almas debaixo do altar? Clamavam, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, dos que habitam com a maldade sobre a terra? E lhes disseram, eles acreditam que a vingança pertence a Deus, só Deus pode retribuir. E lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Nós vamos estudar ainda o capítulo 7, mas também no capítulo 7, a partir do versículo 9, nós temos a visão, esta grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, diante do trono de Deus. Lembrando aqui que o texto claramente diz que as almas daqueles que tinham sido mortos estavam debaixo do altar. O altar no Velho Testamento era um lugar de sacrifício. Este altar aqui tem a ver com a cruz do Senhor Jesus, com o sacrifício do Senhor Jesus. Então eles estão aqui acobertados, eles estão aqui agora descansando pela cruz do Senhor Jesus, no altar do Senhor Jesus que está nos céus. E a cada um deles foi-lhe dada vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por pouco tempo. A missão do mal não estava completa. Os mortos que vão morrer nesse período terrível, que já morreram durante a vida cristã, a sua vida dedicada ao Senhor, com certeza os méritos é de Deus. Diga amém, para você ter a dinâmica, para você ter a alegria, a felicidade, para você ter o prazer de falar no mundo vindouro. Amém. O sexto selo, vi quando o Cordeiro, agora o Cordeiro de Deus, que abriu o sexto selo e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina. Crina é o cabelo cortado do cavalo. Então, semelhante à crina preta, saco de crina. O texto diz que a lua toda se tornou como sangue. Há uma mudança aqui, tanto na lua, o sol, e a palavra do Senhor vai dizendo que as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Nós vamos ver esses aspectos aqui da calamidade, das catástrofes, com muito mais intensidade, com muito mais clareza, com uma roupagem apocalíptica de revelação, a partir do capítulo 8, no capítulo 9, nós vamos também estudar todos esses aspectos aqui, dessas dificuldades que os seres humanos haverão de padecer. E aí as estrelas do céu vão cair pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra. Eretes tem a ver com espaço geográfico, e muitas vezes o termo eretes ou eretes, tanto na criação lá de Gênesis, bem no princípio, tem a ver com toda a terra. Mas em alguns momentos na história de Israel tem a ver com localidade geográfica. Eu acredito que aqui nós temos os reis de toda a terra. Os grandes, até porque os reis, imperadores, os presidentes e governadores de toda a terra, todo escravo e todo livre, os 10 chifres do capítulo 13 do livro do Apocalipse, diz o texto, todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos, caí sobre nós
e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono, Deus Todo-Poderoso, da ira do Cordeiro, o Senhor Jesus, porque chegou o grande dia da ira deles, do Deus Todo-Poderoso, do Cordeiro, a quem é que pode suster-se, quem é que pode conviver, quem é que pode medir forças contra Deus. Deus, no capítulo 19, ele vem para vencer. Uma espada sai de sua boca, ele é o vencedor. Lá no capítulo 19, nós vamos perceber esta grande vitória. Entretanto, nós estamos aqui diante da ira do Cordeiro, vivendo aqui o livro do Apocalipse, essa espécie de juízo de Deus. A ira se estabelece como ação santificadora, libertadora de Deus diante de toda a humanidade. É com esta finalidade, é com este propósito. Lembrando que o livro do Apocalipse, a despeito da sua figuração, da sua simbologia forte, contundente, é um livro que a pregação, o aspecto da mensagem, o propósito da mensagem é a salvação do homem, é a salvação dos santos, vai ser o estabelecimento do reino de Deus aqui na terra. Que Deus te abençoe. Fique com o capítulo 6 e se prepare lendo o capítulo 7, porque quinta-feira nós vamos estudar o capítulo 7 do livro do Apocalipse. Um forte abraço, um beijo no coração, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre você, meu irmão. Que Deus te dê alegria, Deus te dê esperança, conforto em tempos de aflição. Tome posse desta palavra para a sua vida, para a sua família, e que Deus possa te dar redenção em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração, e todos aqueles que presenciaram esta mensagem sejam agora responsabilizados para divulgar, convidar outros. Entre lá no YouTube da ICER Dunas, faça sua inscrição e acompanhe todas essas mensagens desde o capítulo 1. Deus nos abençoe. Amém. Uma boa noite para todos os irmãos. Durma em paz, na graça de Jesus. Amém.